e vamos fazer agora o FEPSC, que eu citei ontem brevemente como FEPSC ou como SAIPOC, aí depende de como a gente está acostumado. Para isso, a gente precisa primeiramente compreender o que é um processo, que é aquela mesma definição que eu fiz em várias oportunidades. E quem me conhece já sabe que eu faço essa definição várias vezes em virtude da sua importância, do porquê que as coisas acontecem. Então, o processo, independentemente de qual seja, manufatura ou administrativo, sempre tem a definição como sendo a transformação de entradas em saídas. As entradas aqui, como exemplo, eu coloquei de A até E. E as saídas eu coloquei duas, Y1 e Y2, que eu quero representar a função matemática que eu citei, se não me falha a memória, no dia de ontem. Então, a saída Y em função de X, as entradas. A, B, C, D e E. Quando nós temos uma saída, obrigatoriamente essa saída ela é direcionada para um cliente. O cliente, ele enxerga apenas e tão somente, bem verdade que isso está mudando um pouco nos dias de hoje, a saída. Se essa saída ou saídas atenderem às suas expectativas, necessidades, especificações, ele vai dizer que o seu processo é eficaz. Ele analisa a eficácia. Se, porventura, as saídas não atenderem às suas expectativas, necessidades, especificações, ele vai dizer que esse processo é ineficaz. A eficiência, conforme nós comentamos no dia de ontem e também no dia de hoje, ela está diretamente relacionada ao processo, onde as variações das entradas, que são aquelas 6 citadas ontem, material, mão de obra, máquina, método, medição e meio ambiente. Essas entradas, elas variam. Se elas variam e nós sabemos que as saídas são em função das entradas, nós temos que analisar essas entradas aqui. Aí foi onde eu citei aquela questão do pareamento. Toda vez que o material A é usado nesse processo, quais são as saídas que ele proporciona? Toda vez que o material B é utilizado, quais são as saídas que ele proporciona? A gente consegue dizer, por exemplo, que o material A é melhor ou pior do que o material B, porque eu tenho as saídas correspondentes quando um e quando o outro foram utilizados. As entradas, elas são provenientes dos fornecedores. Então, vou escrever aqui. Cadê o fornecedor? Texto. Escrever aqui. Fornecedores. Então, os fornecedores, sejam eles internos, sejam eles externos. Os clientes também, sejam eles internos ou externos. Nós temos fornecedores, entradas, processo, saída, cliente. Nós conseguimos dizer que o FEPSC está formado como F de fornecedores, o E das entradas, o P do processo, o S da saída e o C do cliente. Então, é por isso que existe essa sigla aqui, ó, esse acrônimo aqui, FEPSC. O SAIPOC ou CIPOC é a mesma coisa em inglês. Supplier, Input, Process, Output, Customer.
Aí depende da nomenclatura que cada um está acostumado. A ideia é absolutamente a mesma. Deu para entender o raciocínio aqui? Deu certo. Sim. Este processo, como é que nós vamos descrevê-lo? De uma forma bem simplificada, que vai ser assim. Eu vou utilizar um verbo mais um substantivo só. Por exemplo, produzir peças, verbo, substantivo. Prestar serviço, fornecer mercadoria, analisar produto, testar algo, produzir material. Estou tentando chegar no exemplo de vocês. Sempre verbo e substantivo. De forma bem superficial ainda. Para quê? Se nós temos um processo atrelado ao projeto, e este projeto somente está sendo feito porque uma ou mais saídas são indesejáveis, significa que eu tenho que identificar quais são as entradas que estão gerando tais saídas. Eu vou escrever aqui e vou repetir. Se eu tenho um processo atrelado a um projeto, significa que tem uma saída que está acontecendo e eu não desejo. Então, vou colocar aqui, ó. Cismei que é uma canetinha, é texto. Existe uma saída indesejada aqui. Essa saída, ela é a nossa métrica de processo. Lembre-se que o projeto só existe porque ela está aí. Quando eu faço essa análise macro e faço a rodagem, se é que eu posso usar esse termo, dos 6 M's das entradas, desses 6 M's aqui das entradas, eu tenho que fazer a seguinte pergunta para a equipe: quais são as entradas que podem gerar a saída indesejada que eu tenho? Eu vou repetir. Quais são as entradas do processo, de acordo com os 6 M's, que podem gerar a saída indesejada que eu tenho? Toda vez que a gente faz a pergunta com esta ótica, e aí que é uma diferença dos treinamentos que eu tinha feito até então, e quando eu fiz dessa forma, eu mudei totalmente a minha forma de pensar, o raciocínio, a gente começa a ter uma importância maior, dar uma importância maior, começando na fase de definição, que é essa que estamos, e na fase de medição, que é a próxima que a gente vai adentrar, por conta do FEPSC. E também dessa pergunta que a gente faz, e vou falar pela terceira vez: quais entradas podem proporcionar a saída indesejada que temos? Com essa resposta, a gente vai fazer uma série de opções. Quando a gente faz aquele pareamento que eu citei hoje e ontem, quando eu insiro a entrada listada, eu tenho a saída indesejada? Opa, tenho. Essa entrada aqui, vocês podem ter certeza que eu quase posso afirmar que é a causa raiz. Mesmo eu ainda estando entre as fases de definição e as fases de medição. Não cheguei na análise ainda, mas eu já me antecipo para a análise. É um recurso que a gente utiliza para direcionar para a causa raiz. Então, eu ganho tempo, eu invisto no raciocínio antecipadamente. Conseguiram visualizar a ideia? Sim. O que eu percebi
recentemente quando eu fui dar um treinamento de Greenbelt, e na hora que eu cheguei nesse ponto aqui, as pessoas têm uma tendência, e eu não consigo entender o porquê, de colocar a saída como sendo única. Quando isso acontece, essa saída sempre vai ser positiva. Por exemplo, é um produto aprovado. Como se o processo ele fosse perfeito. Ele só tem como sair no produto aprovado. E isso significa, toda vez que alguém me fala isso, eu faço a seguinte pergunta. Então, significa que o seu processo tem produtividade igual a 100%. Não tem qualquer refúgio, qualquer retrabalho, qualquer desperdício, qualquer retalho, nada. Não tem, acho que tem. Então, não é só o produto aprovado que é a saída. É o produto reprovado, é o retalho, é o refúgio. Eu bato bastante nessa tecla. Quando as pessoas fazem análise só pelo produto aprovado, elas não conseguem visualizar que se existe uma saída indesejada, e eu sei que ela existe, tanto é que eu estou fazendo um projeto, onde na minha métrica de processo ela está lá, é porque isso aqui não é uma verdade 100%. Não sendo uma verdade 100%, não consegue visualizar aquela pergunta que eu fiz 3 vezes. Eu vou fazer a quarta. Qual das entradas, de acordo com os 6Ms, podem impactar na saída que eu não desejo? Se ela usa somente o mundo ideal, ela não vai ter essa ótica das entradas. Ela vai listar todas as entradas possíveis, nunca associando com a saída que pode ser indesejada ou que é indesejada, que é a razão de existência do nosso projeto. Conseguiram visualizar? Sim, sim. Sim. Vamos dar sequência. Aqui esse slide ele vai reforçar o que eu acabei de comentar. Se eu tenho uma variação na saída, e a variação na saída é exatamente o que eu acabei de comentar. Não é só o produto, não é só o produto aprovado, é também aquilo que eu não quero. Eu juro por Deus que eu não quero, mas o processo está me proporcionando essas coisas. Então está afetando a saída. Se eu sei que a saída é uma função matemática diretamente relacionada com as entradas, com certeza absoluta tem variação nas entradas. Aqui tem até uma seta direcionada para o processo que a gente pode entender da seguinte maneira. Se o método, a máquina, pertencem aos 6Ms e eu classifico como entradas, mas elas fazem parte do processo, não que as outras não fizessem também, mas fisicamente elas fazem parte, a gente diz que tem uma variação ali também. Mas no fundo, é a variação apenas das entradas, onde os 6Ms estão contemplados. O processo propriamente dito é como se fosse uma página em branco no tempo, onde ele somente transformei entradas e saídas. Mas a origem é as entradas e a saída é o destino. Qualquer variação de máquina, meio ambiente, de método, tudo está contemplado nas entradas. E nós já sabemos que as saídas são direcionadas para clientes e as entradas provenientes de fornecedores. E, repito, é a origem do nome aqui da ferramenta que estamos utilizando, que estamos estudando. Tem uma possibilidade dentro do FEPSC, que é a utilização de requisitos. Não é obrigatório, mas caso vocês entendam como fundamentais para a análise do processo que vocês estão fazendo, podem utilizar. Como é que a gente enxerga isso daqui? Nós sabemos que os clientes têm as suas exigências
necessidades, especificações. Então, ele vai lá e lista, por exemplo, 3 requisitos. Obrigatoriamente, se a gente quiser ainda materializar esses requisitos, a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu quero 100 peças até amanhã. Faz conta que é o peso de alguma coisa. Com peso entre 10 e 20 gramas. Esse é o requisito do cliente. Então, a gente já sabe que as saídas vai ter que atender a 100 peças amanhã, com peso oscilando entre 10 e 20 gramas. Se tiver com 9 ou com 21, não atendeu ao requisito, ele vai reclamar. A saída a gente já sabe que ela vem do processo. Nós sabemos que a saída tem relação com as entradas. Se nós temos requisitos do cliente, a gente não pode ter requisitos do processo para com as entradas, que são os mesmos requisitos que a gente diz para o nosso fornecedor para eles atenderem. Não é a mesma coisa que uma relação entre cliente, entrada e fornecedor. Não é a mesma coisa que o cliente fez conosco aqui, com a saída? A gente, para receber essas entradas, nós também temos as nossas especificações. Olha, a matéria-prima A, B e C tem que ter as seguintes especificações técnicas, de tal maneira que, quando isso acontece, eu garanto o peso entre 10 e 20 gramas. É um exemplo hipotético, aí vocês extrapolem para o universo de vocês. Quando esse requisito do processo ele é atendido, nós dizemos que as entradas variam o menos possível. Por que ainda varia? Porque eu não sempre dou uma faixa de especificação, bem como o cliente fez com a gente, 10 e 20 gramas, então vai estar oscilando entre 10 e 20. As entradas é a mesma coisa, só não pode ser uma oscilação, uma variação tal que extrapole os limites de 10 e 20 gramas quando forem transformados. É desta forma que a gente faz a análise de requisitos quando a gente entende necessário. Um outro ponto aqui, que talvez fique dúvida para vocês, porque eu bati na tecla que nós vamos definir o processo por enquanto utilizando um verbo e um substantivo. Mas e quando é que eu vou fazer o detalhamento das etapas do processo? Isso vai acontecer quando nós formos estudar o fluxograma, que é essa representação que está aqui embaixo. O que mostra aqui para a gente? O fluxograma do processo é um detalhamento, opa, deixa eu apagar aqui, é um detalhamento dessa caixinha P aqui, ó. Tá vendo que ele ampliou aqui, ó? É um detalhamento. Aí sim, na etapa posterior, que é a aula que a gente vai ver amanhã, a gente vai falar de fluxograma. Por enquanto, o importante é a gente ter essa visão macro, mas, repito, sabendo claramente quais são as entradas que podem impactar, porque a gente não tem afirmação ainda, nas saídas ou na saída indesejada, que é o objetivo de atuação do nosso projeto. Dúvidas? Não. Está tranquilo. Tranquilo? Nesses slides aqui agora, eles detalham um pouco mais cada uma como eu posso dizer, das etapas do FEPSC. Aí eu recorro à ajuda de vocês. Quem que me ajuda aqui nos fornecedores? Eu leio o começo. Fornecedores, a pessoa ou grupo que fornece as informações-chave, materiais ou outros recursos para o processo. Isso. E eu acredito que aquilo que foi comentado quando nós estudamos a visão geral do Lean Manufacturing
sobre fornecedores, aqui acho que fica mais claro ainda a importância que um fornecedor tem no processo. Se nós não tivermos, e vou repetir porque é importante, a parceria exata, ajustada com o fornecedor, ele vai começar a mandar entradas aleatórias que vai impactar nas saídas e no nosso cliente. Que eu consigo afirmar que um fornecedor ele pode sim quebrar o cliente dele, que somos nós, por conta desse aspecto. Então a gente tem que ter um cuidado bem estreito com relação a isso daí. Entradas. As entradas são informações ou materiais fornecidos. Isso. E ainda consigo deixar mais claro do que isso quando a gente faz a variação dos 6 M's. Requisitos das entradas, caso nós utilizemos. São aqueles que o processo requer das entradas, especificações. A gente não pede, não faz aquelas ordens de compra para o nosso fornecedor, dizendo o que a gente quer, mostrando a nossa especificação. São essas. São exatamente esses requisitos da entrada. Processo. Processo é um conjunto de passos que transforma e agrega valor à entrada. Isso. Transforma entradas em saídas. Saídas. O produto final do processo. Isso. Requisitos das saídas. São aqueles que os clientes requerem das saídas, as especificações dele. Isso. É tudo aquilo que o cliente nos solicita. E os clientes, as pessoas, grupo ou pessoa, o processo que recebe as saídas. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. O diagrama FEPSC, ele é muito útil e muito utilizado na gestão de melhoria de processos por conta de tudo aquilo que eu acabei de explicar. Se nós fizermos um FEPSC correto, adequado, vocês podem ter a certeza absoluta que quando formos efetuar as medições das entradas, na próxima fase, estamos ainda na definição do DMAIC, essas medições são feitas com base nas entradas que estamos na fase de definição. E já são uma alavanca para a descoberta da causa raiz por conta daquele pareamento que eu citei anteriormente. Ela é uma ferramenta de comunicação extremamente efetiva que assegura que todos os membros do time têm a mesma visão do processo. É por esse motivo que é importante, quando escolhermos a equipe que vai atuar junto conosco no projeto, tenha que ter pessoas que conheçam profundamente, detalhadamente o processo, porque ele vai contribuir conosco exatamente aqui, uma das contribuições, né, mas não única, nas entradas do processo. O FEPSC informa exatamente ao líder no que o time está focando seus esforços de melhoria, ou seja, nas entradas. Se a gente fizer aquela pergunta que eu não juro que eu não vou fazer pela 5ª vez, a gente consegue direcionar esses esforços de melhoria. Questões que a gente responde com o FEPSC. Aí as respostas, a gente começa a pensar um pouco na nossa existência, inclusive. Por que esse processo existe? Se a gente disser que a gente não sabe, aí é um problema grave. Será que ele realmente é necessário? Em alguns casos, infelizmente, a resposta é não sei. Ou não existe para nada. O que faz esse processo do produto ou serviço? O que ele transforma? Quem utiliza esse produto? De onde vêm as informações ou materiais? Quem são nossos fornecedores? E o que acontece com cada entrada? Aí aqui eu consigo categoricamente afirmar sobre a importância do pareamento. O que acontece com cada entrada quando eu faço aquela associação com as saídas. E para nós encerrarmos, tem esse exemplo aqui. Vamos analisar detalhadamente o que acontece aqui
Mas apagando o pareamento aqui, senão vai ficar atrapalhando a gente, né? Vamos lá. Primeiro, por onde vocês começariam um FEPSC? Pelos fornecedores, pelas entradas, pelo processo, pela saída ou pelo cliente? O F, né? Pelo S? F de fornecedor, não? F de Então, fornecedor? pela entrada. A Pela entrada. entrada. Depois você busca o fornecedor, na minha opinião. E o Wilson acha que podemos começar por onde? Pela saída, Pela saída. Já temos uma Pela saída dá divergência para aqui. fazer, né? Pela saída acho que é melhor mesmo, pela saída. É. E eu vou divergir de vocês dois. é Pelo pelo processo. cliente. Hã? Aí pela entrada? Aqui, ó. Processo. A gente sempre começa pelo processo. Aí vocês vão me perguntar, mas eu não sei que a saída é indesejada, porque eu tenho um projeto para isso? Sim. Mas qual é o processo associado a essa saída? No nosso exemplo aqui hipotético, é preparar café da manhã. Verbo mais substantivo. Perceberam que está dessa forma. Um verbo mais substantivo. Se eu tenho um processo, eu tenho saídas. No caso aqui, tem 4 saídas. E uma delas é muito ampla, que são os outros. Café suficiente para servir a todos por 15 minutos. Eu fiz uma saída associada com requisito, inclusive. E aqui vai ter requisito também. Quantidade correta de pó de café e café quente por 1 hora. Esse cliente ou esses clientes são bem exigentes. Depois eu parto para as entradas. Cafeteira, fornecimento de água, filtro e pó de café, energia elétrica, colher medida, caneca de café, açúcar, mel, chantilly e canela. Percebam que é um café meio afrescalhado aí, né? Aqui eu não estou fazendo o FEPSC com enfoque na solução de um problema. Caso contrário, eu faria daquela forma que eu comentei. Se eu tiver um café que não serviu todos por 15 minutos ou café quente por 1 hora, é um problema. Aí vai estar na saída, o meu enfoque nas entradas será outro. Quais são as entradas possíveis que acarreta aquela saída? Aqui eu estou fazendo no mapeamento inicial para vocês visualizarem a ideia. Percebam que eu tenho uma quantidade de entradas diferente da quantidade de saídas. E, teoricamente, eu deveria variar as entradas baseado nos 6 M's. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho classificação suficiente para isso. Às vezes vai ter um M que eu não vou conseguir colocar entrada. Pode acontecer. Feito isso, eu posso partir para o requisito eu vou para o cliente, melhor dizendo. O cliente, quem são? As esposas, a esposa, o marido e os 2 filhos. O que cada um deseja? A esposa quer uma caneca de café com uma colher de chantilly. O marido quer uma caneca de café com uma porção de mel e uma porção de chantilly. 2 canecas de café para os 2 filhos, uma para cada, uma porção de açúcar e uma de canela. Imagino eu, que não está dizendo aqui, que seja uma caneca com açúcar ou outra com canela. Quando eu tenho esses requisitos, e reforço que não são obrigatórios, a menos que a gente entenda como necessários, do cliente, eu consigo fazer a mesma coisa para o processo. Por exemplo, se eu tenho que atender 1, 2, 4 canecas de café, eu posso ter um requisito de ter mais do que 5 cafés. Vai que algum pobre coitado aqui resolva repetir. Então, eu já tenho a garantia adicional. Tenho que ter água potável, uma coisa óbvia, um filtro e 4 colheres de café para conseguir atender a quantidade de café solicitada. E é bem verdade que aqui eu já pedi 5 e aqui tem 4, pode ter uma divergência aqui. Ou a cafeteira para fazer 5 cafés, né? A energia elétrica em termos de voltagem. Colher medida, uma colher medida para fazer a colocar a quantidade que eu desejo de acordo com o que eles querem. Caneca de café 4, que eles estão pedindo, cada um quer uma.
uma porção de cada de açúcar, mel, chantilly e canela, e aqui a gente já vai ver que não vai atender. Se você tem um chantilly aqui, já está lá, atendeu. Um mel aqui, está lá, atendeu. Pedindo outro chantilly aqui, só tem um de cada. Percebo que a entrada vai afetar na saída. Alguém vai reclamar que ficou sem chantilly. Perceberam isso? É. Já tem um requisito aqui divergente do que o cliente, de processo divergente do que o cliente está solicitando. Os fornecedores, para esse caso aqui, eles podem ficar um pouco subjetivos. Por quê? Quem me forneceu a cafeteira? Pode ser uma loja de eletroportáteis. Eu queria colocar aqui, está dentro do armário da cozinha. Pode. Quem forneceu a água? A companhia de abastecimento. É única, não tem outra, exceto se eu tiver um poço em casa. O filtro e o pó de café foi a marca ABC. Opa, aqui eu já posso ter diferença se o café ficar um pouco mais forte, um pouco mais fraco, de acordo com a marca. Se eu utilizo a mesma quantidade de pó, pode dar essa diferença. Aqui já pode me impactar. Quem fornece energia elétrica? A companhia de energia elétrica normalmente é única, exceto se eu tiver energia solar e por aí vai. A colher de medida. Colocamos aqui como que está disponível na gaveta da pia. A caneca de café veio da loja tal, podia ser da gaveta, podia ser do armário. O açúcar, mel, chantilly e canela, na geladeira e na despensa, poderia colocar as marcas também. Isso poderia impactar diretamente nas saídas. Isso aqui é um recurso que a gente utiliza a ser discutido em equipe. Aparentemente, quando a gente analisa assim um pronto, mesmo que não seja focado diretamente para a solução de problemas, como esse exemplo, a gente acha que ele é simples de ser elaborado. No ato que a gente vai, ou quando a gente vai fazer a gente acaba percebendo que não é tão simples assim. E vai ter, sim, divergência de opiniões entre os membros da equipe. O mais importante disso aqui tudo é que a gente saia com uma lista de entradas que estejam associadas adequadamente com a saída indesejada quando estamos falando de solução de problemas.